Olá, espero que a graça de Cristo Jesus e a esperança nele brote hoje no seu coração, gerando tranquilidade e paz à sua vida. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da volta de Jesus. Essa volta gloriosa, expectativa para o coração daqueles que amam a Cristo. E a palavra de Deus nos ensina. Nós muitas vezes ficamos preocupados, com os acontecimentos, os sinais do mundo, gerando preocupação e tristeza, ao invés de uma santa expectativa e uma gloriosa esperança no nosso coração. É certo que no calendário divino, a volta de Jesus está mais próxima, está mais perto do que do dia que ele ascendeu aos céus. Desde que Jesus subiu aos céus, nós estamos vivendo uma era escatológica. Nós vivemos na expectativa da volta de Cristo. É o que diz Joel na sua palavra profética: o dia do Senhor está perto. Como que nós vivemos? Quais devem ser as nossas expectativas enquanto nós esperamos o nosso Senhor voltar? Porque essa volta é certa, a palavra de Deus nos diz a respeito disso, é uma santa promessa. Como que os cristãos devem aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo? A nossa vida deve ser caracterizada pela esperança. Esperança é uma palavra de índole cristã. Nós precisamos crer na volta de Jesus e essa esperança na nossa vida, ela precisa se firmar. Dentro da expectativa do apóstolo Paulo e da sua teologia, ele cita que nós devemos viver com fé, amor e esperança. E a esperança nada mais é do que uma expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e nós aprendemos na palavra do nosso Deus eterno, o Novo Testamento traz aqui 3 adjetivos para a esperança, que nós devemos guardar no nosso coração, na nossa vida. Essa esperança que nós devemos ter, ela precisa ser viva. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição de Jesus. Então a esperança que nós guardamos no nosso coração em relação à volta de Cristo, ela deve ser viva. Todos os dias ela deve ser reavivada na nossa vida. A palavra de Deus também nos diz que essa esperança é boa. Por que ela é boa? Porque ela é baseada no amor voluntário de Deus. Deus nos ama. Então essa expectativa que é gerada na nossa vida é mediante o grande e profundo amor de Deus por nós. Mas a palavra de Deus também nos diz que a esperança que nós temos, ela é bendita, ela é bem-aventurada, ela é feliz, ela não gera tristeza no nosso coração. Né? Por quê? Porque essa esperança, ela vai nos revelar o Cristo glorificado. O nosso Senhor Jesus está vivo e sentado à destra do Pai, o Senhor glorificado. É a esse Senhor que nós esperamos e temos a forte esperança da sua vinda como uma alegria, como o fim de todas as coisas terríveis que o mundo vive. É, portanto, uma expectativa bendita e alegre. Mas como que nós aguardamos isso? Como que nós vivemos nessa esperança de forma prática? A nossa vida deve ser firmada sobre 3 colunas. 3 colunas importantes para a vida cristã. Antes que eu fale dessas 3 colunas, eu quero ler o texto da palavra de Deus que está registrado em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13. Eu vou ler aqui alguns versículos a partir do versículo 28. Esse texto fala sobre a parábola da figueira e quem falou foi o Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu
e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, se ausentando do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Essa é a palavra do Senhor, que nos instrui, que nos ensina e que vai nos auxiliar para compreendermos essas 3 colunas firmadoras da vida cristã, enquanto nós aguardamos esse grande dia, o dia do Senhor, a volta de Cristo, esse dia que os cristãos podem agora dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas para dizer Maranata é preciso entender essas colunas que a nossa vida precisa estar firmada. O texto nos diz que nós devemos observar com vigilância a volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui é usada a figura da figueira, quando ela perde as suas folhas. Nós estamos presenciando isso agora, no outono, as árvores perdendo as suas folhas, mas quando está próximo ao verão, elas começam a brotar. São sinais de que um tempo está chegando. O cristão fica atento aos sinais que a palavra de Deus nos autoriza a observar. Mas nós observamos esses sinais com medo, com temor, com uma expectativa entristecida? Não. Nós observamos esses sinais com uma forte expectativa. E enquanto nós observamos individualmente, nós nos preparamos para ensinar as pessoas que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, com certeza. Foi isso que Noé fez na sua época. Enquanto ele construía a arca, ele obedecia à voz de Deus, ele também era um pregoeiro da justiça. Ele estava anunciando, ele estava contando para as pessoas que Deus ia fazer algo, que Deus ia cumprir a sua palavra. E nós devemos vigiar sempre, porque nós não sabemos o dia que Jesus vem. Não é da nossa prerrogativa, não é da nossa autoridade ficar anunciando a volta de Jesus no dia que ele virá. Não, nós não sabemos, mas nós anunciamos porque nós temos uma esperança viva, nós temos uma boa esperança de que a palavra de Deus se cumprirá, nós cremos nas promessas. A primeira coluna que eu disse, então, é a coluna da vigilância. A segunda é a da santidade. Você sabe que eu gosto muito dessas figuras que relacionam Jesus com o seu povo, Jesus com a igreja. E uma das lindas figuras é a figura do noivo com a noiva. Um casamento. Como é que o noivo espera encontrar a sua noiva? Como que ele espera nos encontrar? A palavra de Deus diz que é sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que Jesus espera nos encontrar na sua volta. É gente que vive uma vida reta, uma vida justa, uma vida de temor a Deus, uma vida de confissão de pecados, uma vida que glorifique o nome de Cristo aqui na terra. João, quando ele escreve uma das suas epístolas, a sua primeira epístola, ele diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Para isso é preciso ter uma vida santa. O nível da santidade da nossa vida se mede pela semelhança que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais parecemos com Cristo, mais, sem dúvida nenhuma, nós estamos revelando uma vida santa. E a última coluna é a coluna do serviço. Na parábola das 10 minas, que também fala a respeito dessa mesma questão da volta de Jesus,
há uma expressão significativa ali que o Senhor Jesus Cristo expressa, ele diz: negociai até que eu volte. Né? A doutrina da segunda vinda não pode ficar só na questão da especulação, do temor, daquela expectativa temerosa. Não. Enquanto nós esperamos, nós trabalhamos, nós servimos de testemunhas de Cristo Jesus aqui nesse mundo. Portanto, esse trabalho é um trabalho com propósito. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus e ponto final. Tudo quanto nós fizermos aqui nesse mundo, na nossa vida, é para servir ao Senhor Jesus Cristo, na expectativa que na sua volta nós sejamos aprovados naquilo que nós fizemos aqui como testemunhas dele. É um trabalho também abrangente. Por quê? Porque o evangelho do reino será pregado a todos os povos, a todas as nações, e nós precisamos crer que nós temos parte nessa propagação do evangelho no mundo, não é? Então o evangelho será pregado a toda criatura. E quem vai fazer isso? Eu e você, com certeza. Mas também precisa ser um trabalho frutífero. O trabalho que nós prestamos aqui a Cristo, ele é frutífero. É como aquela semente que caiu numa terra boa e produziu a 60, a 30 e produziu para a honra e glória do nome de Deus na terra, não é? Os cristãos de Tessalônica, eles foram criticados severamente pelo apóstolo Paulo, porque eles cruzaram os braços e falaram: não, agora nós vamos ficar aqui quietinhos até a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo disse assim: tá bom, se vocês vão ficar de braços cruzados aí até a volta de Cristo, aquele que não trabalha também que não coma. Então, queridos, até a volta de Jesus, nós temos muita coisa para fazer aqui nesse mundo. Nós vamos servir a Cristo. Nós não somos daqueles que ficamos olhando para o alto e aguardando nessa expectativa, quietos, parados. Não, a vida é dinâmica. Mas nós somos daqueles que levantamos todos os dias de manhã, olhamos pela janela e falamos: será hoje a volta de Jesus? Será esse dia que ele virá? Então, por isso, certamente eu preciso vigiar. Certamente eu preciso ter uma vida santa. E certamente eu preciso viver uma vida de serviço cristão autêntico. A minha vida tem um propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude para que na volta de Jesus, todos nós, nessa santa expectativa que nós vivemos, possamos receber a aprovação: muito bem, serva boa e fiel, muito bem, servo bom e fiel. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Entra no gozo do seu Senhor. E que você possa dizer com confiança, alegria e santa expectativa: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.